Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos voltando para o segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias. Estamos ao vivo em 9 rádios e a partir de hoje pela Rádio Zona Norte FM 87,9 e também pela Rádio FM São Gonçalo. Grande abraço para São Gonçalo e para a Zona Norte e mais as rádios de sempre que você sabe. Estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo YouTube, muito fácil assistir o programa. Como anunciado nesse segundo bloco, estou com a Procuradora do Estado, Marjorie Madruga. Ela vai falar sobre a polêmica do Hotel Reis Magos. Vai receber a nossa entrevistada. Procuradora, bem-vinda novamente ao programa. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, o convite para conversar com a sociedade sobre um assunto tão importante, né? Tão importante. Embora de conflito meio injustificável. Nós vamos falar bastante sobre isso. Procuradora, eu venho acompanhando a questão, mas para os ouvintes que não sabem exatamente o que está acontecendo ou têm informações difusas, a preço de hoje, qual é a situação jurídica e estrutural do Hotel Reis Magos? Bom, acho que para os ouvintes entenderem, é importante eles saberem que esse pedido de tombamento, e é importante a gente esclarecer o que é tombamento, sim, porque às vezes alguém pensa, como já me perguntaram, mas doutora, a senhora, eu não entendo a senhora, tem horas que a senhora fala aqui em preservação e horas a senhora fala em tombamento, como se tombamento fosse demolição. E tombamento, do ponto de vista jurídico, ele é um instrumento para você preservar um bem, né? Então, o que nós estamos discutindo no processo é a preservação do Hotel Reis Magos. Não significa a preservação do estado dele como ele se encontra hoje. É importante que se diga, nós lutamos para a preservação, para que ele seja recuperado, restaurado, requalificado e que ele volte a fazer parte do bairro, que ele tenha sua destinação econômica como um bem importante para toda aquela região da praia, dos bairros do entorno. Então, em final de 2013, a sociedade civil, através do IAFAC, que é o Instituto dos Amigos do Patrimônio Cultural, que é um movimento social muito importante, que luta pela preservação do patrimônio histórico no estado do Rio Grande do Norte, Cefas, eles entraram com um pedido de tombamento junto ao Estado, à União e ao município de Natal. Então, são 3 processos de tombamento administrativos, pedindo para que, então, o poder público, nas 3 esferas, procedesse à preservação daquele bem, sim, porque ele é portador de valores culturais que exigem sua preservação. Né? Que valores culturais seriam esses? Ele é um representante da arquitetura modernista brasileira, que é a única arquitetura realmente tipicamente brasileira e que guarda uma identidade nacional muito forte, reconhecida no mundo inteiro. E nós hoje temos poucos exemplares desses prédios, né, dessa arquitetura no mundo. O outro fator seria o fator histórico-cultural, porque ele foi importantíssimo para a reestruturação urbana, para o desenvolvimento urbano da cidade de Natal. Foi a partir da construção do Hotel Reis Magos que todo o eixo da cidade de Natal voltou-se para a praia, que a cidade começou a olhar para o mar e que toda aquela região do entorno, dos bairros de Praia do Meio, Brasília Teimosa, Santos Reis, né, eles passaram então a receber um olhar do poder público. Então o hotel ele trouxe um desenvolvimento econômico e social para aquela região, levando a melhoria da vida de todas aquelas comunidades do entorno. Tanto que é por isso que todas as comunidades apoiam essa causa e vêm lutando há muitos anos pela preservação do hotel, por entender que a partir da recuperação daquele imóvel e de uma nova destinação que seja dada, seja como hotel ou como qualquer outra atividade econômica, aquilo vai melhorar, vai trazer a recuperação e a requalificação do bairro, ou seja, vai forçar o poder público a mais uma vez olhar para o bairro, porque a partir do momento em que o prédio foi abandonado pelo proprietário há mais de 20 anos, o poder público também deixou de olhar para toda aquela região. E é uma região que precisa desse olhar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente
entender que o tombamento ele não é congelamento, ao contrário, ele é um vetor, sim, de desenvolvimento e de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, a partir da preservação da memória, a partir da história. A gente vê isso acontecer na Europa. O que seria da Europa hoje se não tivesse preservado os seus prédios, a sua arquitetura, os seus monumentos? Ela vive do turismo e de um turismo cultural. Sim. Das pessoas viajam do mundo inteiro para ir para a Europa para ver sua arquitetura. E é isso que nós precisamos preservar aqui no nosso estado, a nossa história, a nossa memória, que é de toda a coletividade. A Constituição Federal também diz que quando um bem ele é portador de valores culturais, portanto, ele é um patrimônio cultural, ele é um bem de toda a sociedade. Mesmo que tenha um proprietário. Mesmo que tenha um proprietário, porque os valores que você está protegendo são valores imateriais, sim, ok? Então, esses valores, ele pertence a toda a sociedade, e esses valores, ele tanto pode estar num bem público, como pode estar no bem privado. Mas os valores precisam ser preservados porque ele é da coletividade. Porque o patrimônio cultural, ele é um direito das presentes e das futuras gerações. Então, nós precisamos preservá-lo para que as futuras gerações também conheçam a nossa história, também tenham acesso a esse bem. Porque o acesso ao bem cultural é um direito fundamental, assim como a saúde, a educação, a habitação. Todos esses direitos, eles constituem direitos fundamentais da coletividade. E cabe ao poder público permitir o acesso da sociedade a esses bens. Então, é um dever do poder público lutar e empreender todas as ações necessárias à preservação. É nesse sentido que a Procuradoria-Geral do Estado, que é uma instituição de natureza permanente, com assento na Constituição, ao lado do Ministério Público e da Advocacia e da Defensoria Pública, que nós, como função essencial da Justiça, temos o dever de lutar pela preservação desse patrimônio. É um dever da minha instituição lutar pela preservação do patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, turístico, ecológico, arqueológico do estado do Rio Grande do Norte. E é nesse sentido que nós emitimos um parecer pela preservação do hotel, inclusive porque está comprovado através de diversos estudos técnicos e laudos os valores que eu estou citando aqui, tanto o valor arquitetônico quanto o valor histórico-cultural. Perfeito. Procuradora, quem está nos ouvindo ou nos assistindo com certeza entendeu todo o contexto. Aí também deve estar se perguntando, a questão jurídica fica como? Posto que ainda existe um proprietário, qual a situação jurídica dele e o que o Estado pode fazer de prático no ponto de vista jurídico para poder usar o hotel e justamente dar os fins necessários a ele, seja cultural, seja empresarialmente? Então, o tombamento, ele não retira a propriedade do bem. Certo. O bem continua sendo do particular, ele pode vender, ele pode alugar, ele pode dar a destinação que ele quiser, ou seja, se ele quiser fazer um museu, se ele quiser fazer um hotel, se ele quiser fazer um shopping, ele pode fazer o que ele quiser com o bem, né? Esse bem, se for de uma pessoa física, vai para a herança, ele pode doar, não há nenhum impedimento. O único impedimento com o tombamento é quanto ao uso, ou seja, o tombamento diz, olha, você não pode destruir isso, você tem que preservar essa parte aqui. O tombamento, às vezes, ele é total, mas ele também pode ser parcial. No caso do Hotel Reis Magos, significa que nós opinamos pelo tombamento da fachada do prédio e da estrutura ondulante. O que significa? O Hotel Reis Magos tem aquela onda, né? Sim. Porque é uma característica da arquitetura modernista. Então, nós estamos dizendo, essa onda, essa estrutura que permite que o prédio tenha essa onda e a fachada, elas devem ser preservadas, porque é isso que representa a arquitetura modernista brasileira. O restante, que tem um anexo, onde funcionava uma boate, essa parte poderá ser demolida. A parte interna do hotel todinha, ela poderá ser demolida porque ela já foi descaracterizada pelo proprietário nos anos 80, quando ele fez uma reforma. Então, ele conservando a fachada do prédio e essa estrutura, que a gente chama de estrutura volumétrica, que é a onda que eu estou te falando, sim, ele poderá fazer o que ele quiser no bem. Então, assim,
Esse discurso que a gente ouve de que o tombamento iria inviabilizar o imóvel do ponto de vista econômico, ela não procede em decorrência disso. O processo de tombamento agora, ele está com o secretário de Educação e Cultura do Estado, que é quem emite a decisão final, se vai tombar ou não vai tombar, com base no processo, em todos os estudos e pareceres técnicos e jurídicos que existem dentro do processo, e desse processo cabe recurso à governadora do Estado, Fátima Bezerra. Então, em relação ao processo de tombamento no âmbito do Estado, a situação seria essa. É muito importante, nesse momento, que a sociedade demonstre o seu interesse e o seu desejo de ver esse patrimônio preservado, né? Porque a gente tem ouvido de quem é a favor da demolição que 90% da sociedade do Rio Grande do Norte está a favor da demolição. E nós sabemos que esses números não são reais, né? A sociedade é muito mais do que determinados grupos que estão tendo voz na imprensa, né? Grupos ligados à construção civil, ao comércio, a uma parte do turismo, mas a sociedade vai muito além desses grupos, né? Então, acho que é importante que esses grupos, que as pessoas demonstrem que realmente elas estão preocupadas, porque elas estão lutando também pela preservação e a gente precisa dar voz para essas pessoas. Perfeito. Diante de tudo isso que a senhora disse, quem está nos ouvindo e nos assistindo certamente entendeu, a senhora conclui então que existe uma espécie de desinformação, boa parte da população natalense não sabe exatamente como funciona isso e tem uma visão errada, uma visão equivocada da situação? Acho que sim, há uma desinformação, mas isso assim é no Brasil, porque esses institutos ainda no Brasil, a questão do patrimônio histórico, ela é uma questão recente. O próprio conhecimento do que é o Instituto do Tombamento é um instituto jurídico, então é difícil às vezes a sociedade ter acesso e entender o que significa, né? Mas a gente então aproveita esse momento até para ampliar esse debate, para fazer com que as pessoas entendam o que é o tombamento. O tombamento nada mais é do que você preservar a história que é do povo potiguar, a história que é do Nordeste do Brasil, porque o hotel ele surgiu como um plano do governo federal para o fomento do turismo no litoral do Nordeste. Então, ele foi construído com recursos públicos, é muito importante que a gente também lembre disso. Bem lembrado. Não é? Para poder fomentar a atividade econômica aqui e trazer uma melhoria de qualidade de vida. O prédio, ele foi abandonado pelo proprietário, como eu falei, há mais de 20 anos. E um proprietário, ele não pode abandonar um imóvel por tanto tempo, porque o imóvel ele está inserido dentro da cidade. Sim. E a cidade é de todos nós, a cidade é da coletividade. A gente precisa lembrar disso, o direito à cidade é de todos nós. Na hora que eu abandono um prédio, eu permito sim que aquele prédio vire, às vezes, um local de marginais, compromete a segurança do bairro, compromete a questão da saúde pública, é verdade, mas essa é uma responsabilidade do proprietário, que ele não pode abandonar o imóvel, e do poder público, ou seja, do município, onde o imóvel está inserido, no caso de Natal, que tem que cobrar do proprietário que ele dê uma destinação. Ninguém pode estar abandonando uma área para aquela área ir se deteriorando, trazendo sujeira e falta de segurança para as casas e os empreendimentos do entorno ou do próprio bairro. Você sabe que tem países que a França, se você abandonar um imóvel por 2 anos, o governo toma. Agora no Uruguai foi aprovada uma lei que com 1 ano de abandono você perde o imóvel, porque isso se chama função social da propriedade. Também está lá na Constituição Federal, porque a nossa Constituição é uma Constituição cidadã. Ela veio para olhar pelo cidadão, para que o cidadão possa ter a chance de ter todos os seus direitos implementados, né? Então, essa função social da propriedade ela é uma coisa muito importante que o proprietário descumpriu quando abandonou o imóvel. E hoje a gente vê um discurso querendo transformar efeito em causa. Vamos demolir o hotel porque o hotel está abandonado, o hotel está trazendo insegurança, está trazendo sujeira. Mas, na verdade, essa sujeira ou esse abandono, eles são de responsabilidade do proprietário e do município de Natal.
Ou seja, a gente poderia não estar vivendo nada disso se o proprietário tivesse cumprido com seu dever constitucional de dar uma destinação ao imóvel e o município de Natal tivesse cumprido também com seu dever constitucional de exigir do proprietário que ele desse uma destinação. Ou, no mínimo, obrigasse ele a limpar o terreno, a cercar, a murar e colocar uma proteção para que nada ali acontecesse ou comprometesse a qualidade dos bairros do entorno. E isso não aconteceu. Perfeito. Os esclarecimentos da senhora, muito interessantes. A senhora falou em questões da Europa e também explicou em relação ao que deve ser preservado. Isso remete até a prédios, por exemplo, de Rio, São Paulo. Lá existem prédios tombados que dentro eles têm uma funcionalidade, como, por exemplo, a Casa das Rosas. Funciona na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. A fachada é preservada, mas lá dentro existe todo o equipamento envolvendo tecnologia, cineclube. A gente pega o Palácio do Catete, que a preservação existe, mas lá dentro funciona, museu. Então, isso poderia ser aplicado em Natal? A senhora é otimista em relação a isso? Com certeza, não só poderia, como deveria ser, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, o Colégio Salesiano, ele é tombado, sim. O Solar Bela Vista, ele é tombado. A associação comercial ali é tombada na Ribeira, o Teatro Alberto Maranhão é tombado, a rampa é tombada. Nós temos assim a pista de hidroaviões, que até a semana passada que funciona na rampa, que foi comentada numa entrevista pelo Dr. Diógenes e acho que numa entrevista com o Ney Lopes, tá? Que esses bens não eram tombados, o Grande Hotel, e nós deveríamos estar preocupados em tombar estes bens. E não o Hotel Reis Magos, todos esses bens são tombados. A Fortaleza do Reis Magos é tombada. E nós temos inúmeros exemplos de bens tombados que estão vivos, que estão inseridos dentro da sociedade, que têm uma finalidade, né, que estão promovendo a melhoria do bairro e servem tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural. Não há nenhum impedimento no tombamento para essas finalidades. Então, isso é muito importante ficar claro. Outra coisa que é muito importante ficar claro é que eu vi numa entrevista, numa matéria que foi escrita pelo presidente da FEComércio esse domingo, e que me chamou muita atenção, assim, e que a gente fica sem entender, porque a gente precisa lidar com a verdade. Mesmo as pessoas têm o direito de serem contra ou a favor da preservação de um bem, mas a gente precisa lidar com a verdade. Nós temos a obrigação de passar informações verdadeiras para a sociedade. Ela não pode ser enganada. Então, me chamou a atenção que no artigo dele, ele disse que o proprietário só comprou o imóvel agora em 2017 e quem comprou já em ruínas. Na verdade, isso não procede. Sim. O proprietário atual, que chama-se Hotéis Pernambuco, é o nome da empresa. Sim. Ela comprou este imóvel através de uma concorrência pública feita pelo Estado do Rio Grande do Norte em 1977 e registrado em nome de Hotéis Pernambuco no dia 28 de junho de 1979. Portanto, desde 1979, Hotéis Pernambuco é o proprietário do bem. E continua sendo. E continua sendo. E ele, quando comprou, ele comprou o prédio no auge da sua beleza, intacto. Essa compra compreendia todo o mobiliário, inclusive obras de arte de grandes artistas potiguares, como Newton Navarro, Dorian Gray, que embelezavam o prédio. Todo o mobiliário, todos os talheres, lençóis, toalhas. Ou seja, ele comprou com tudo o que um hotel em funcionamento tem. Correto. E ele destruiu tudo isso. Inclusive todas as obras de arte, todo o mobiliário, que era um mobiliário também de arquitetura modernista, feito, inclusive ele foi decorado por uma grande arquiteta brasileira à época. Então, assim, o que ele fez foi abandonar o imóvel e destruir esse patrimônio. Além disso, teve uma dívida milionária de IPTU com o município de Natal, que o prefeito Carlos Eduardo comunicou, isso está na imprensa, né, que havia feito um acordo com ele, comunicou numa reunião que aconteceu no Palácio da Prefeitura, onde estavam presentes várias entidades da sociedade civil, presidente das associações dos bairros do entorno, o CAL, o IAB, a OAB, professores da universidade. Ele comunicou que ele havia negociado essa dívida com o proprietário
para que o proprietário recuperasse o bem. Sim. Ou seja, você está devendo tantos milhões, a gente vai negociar essa dívida para, em troca, você recuperar o bem. Você não pagaria dívida. A gente não conhece esse processo porque até hoje ninguém conseguiu ter acesso a esse processo. Mas foi comunicado por ele essa negociação, digamos assim. Sim. E o que a gente percebe é, portanto, um dinheiro que era público, porque era do imposto, do IPTU, correto, e, portanto, o dinheiro é da sociedade, que foi negociado em troca de uma recuperação do imóvel e esse imóvel não foi recuperado. Portanto, o proprietário do bem, além de abandonar um imóvel, ter deteriorado uma obras de arte nossas, né, do Potiguar, além de ter comprometido toda a vida do bairro, do entorno, de ter trazido realmente o abandono daquela área pelo poder público, comprometendo socialmente e turisticamente o Estado e o município, e o turismo é a principal atividade econômica, sim, do município de Natal e do Estado, ele, além disso, se beneficiou do não pagamento do IPTU para, em troca, recuperar o bem. E não fez isso, quer dizer, ele também não cumpriu esse compromisso que ele teve. Então, assim, eu acho que são muitos danos para a sociedade que a postura do dono do hotel está trazendo para nosso povo, para a nossa sociedade, para o nosso patrimônio. E isso nós não podemos aceitar. A sociedade precisa realmente mostrar que nós temos amor ao nosso patrimônio histórico e que nós precisamos lutar pela preservação da nossa história. Perfeito. O tempo do bloco, infelizmente, do programa todo, infelizmente, está terminando, mas dá tempo para uma última pergunta. Procuradora, diante de tantos esclarecimentos muito interessantes, eu percebo uma coisa: a proposta que a senhora colocou, a observação que a senhora colocou de que o que deve ser preservado e o que pode ser feito, me colocou na seguinte questão. O que eu noto como jornalista observando os debates é que, por um lado, quem defende a preservação me passa uma aula meio romântica, querendo que volte a ser hotel, e talvez isso não seja possível, ou um centro cultural, e do outro lado, pessoas que até usam querendo comprometer o plano diretor, construir um arranha-céu, que também não pode. A senhora acha que essa polarização entre dois lados, ao invés de procurar um meio termo, que me parece que foi o que a senhora colocou, atrapalha o debate, atrapalha a discussão e torna o assunto mais pantanoso? A questão da verticalização da orla, ela está em pauta no plano diretor, e ela precisa ser enfrentada porque ela é um comprometimento do direito à paisagem, sim, né? Porque a paisagem ali, o gabarito atual estabelecido no plano do plano diretor 2007 visa garantir a paisagem para todos os potiguares e não privatizar aquela paisagem para apenas aquelas pessoas que por acaso possam vir morar nos arranha-céus que possam ser construídos ali, né? A permanência das comunidades do entorno, porque é óbvio que um processo de verticalização vai levar à expulsão de todas aquelas comunidades, e isso é uma coisa inaceitável, porque compromete toda a dignidade das pessoas que moram ali. São comunidades que estão ali há décadas e décadas e décadas e precisam ser respeitadas. Hoje, não há nenhuma vantagem com as prescrições urbanísticas atuais do hotel ser demolido, porque hoje ele tem 4 andares. Pela prescrição urbanística atual, se ele for demolido, ele só pode construir 2 andares. Então, qual seria a vantagem dele demolir hoje para construir qualquer coisa? Ele não poderia construir nada. Correto. Então, a perspectiva de demolição, o desejo que o proprietário tem de demolição, é porque ele está contando com a possível modificação do plano diretor de Natal para poder verticalizar. Porque se não houvesse a possibilidade sendo discutida de verticalização e mudança de gabarito, para ele não teria nenhum interesse em demolir o prédio, porque hoje ele tem vantagens, ele, sim, tem 4 andares, ele ainda pode construir, é muito importante que a gente diga, ele ainda tem 60% de área que ele pode ocupar. Nessas 60% de área, porque ele só ocupou 20%, sim, o hotel só ocupa 20% do terreno. Nesses 60%, ele pode ainda construir com as mesmas prescrições urbanísticas da época. Sim. Então, ele tem uma grande área ainda para ele explorar, para ele construir com anexos. E essa discussão, se pode ser hotel, se vai ser hotel ou se vai ser outra coisa, como eu estou dizendo, o bem é privado. Sim. Se o bem fosse público, caberia ao poder público dizer qual a destinação, o que nós iríamos fazer lá. Mas o bem é privado. E nós
estamos numa proposta de proteção menos intervencionista. Sim. Nós não estamos querendo intervir em quase nada, apenas na preservação da fachada e da estrutura volumétrica. Ele pode fazer do prédio o que ele quiser fazer. Então, não há esse tipo de intervenção, certo? Acho que isso é muito importante para ficar claro. Então, se ele quiser continuar como hotel, ele poderá. Se ele quiser fazer um museu, um centro cultural, um shopping, sei lá, o que ele quiser fazer, ele pode fazer, desde que ele preserve a fachada e a volumetria. É a mesma coisa, eu sempre gosto, lembrando que acho que fica fácil das pessoas entenderem, é como um edifício. No edifício, você compra o seu apartamento. Você, dentro do seu apartamento, você pode fazer quase tudo. Sim. Mas a fachada você não pode modificar, porque a fachada é do prédio. Exatamente. Não é isso? É do condomínio, então você precisa respeitar. É mais ou menos isso a proposta. O que nós estamos propondo, no nosso parecer, é isso. Seja preservada a fachada do hotel e a volumetria. O restante de todo o imóvel, ele pode fazer o que ele quiser fazer. Perfeito, registrado então. Gostaria de agradecer, procuradora Márcia Madruga. Em nome da Procuradoria-Geral, eu agradeço bastante o convite. Nós é que agradecemos, quem está nos escutando e nos vendo, com certeza achou tudo bastante didático. E obrigado a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Lembrando que às 17 horas tem o programa, a segunda edição do Jornal Potiguar Notícias, com o nosso comandante em chefe, jornalista José Pinto Júnior. A todos vocês, então, uma boa tarde, grande abraço. Você acabou de ouvir pela 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Apresentação, jornalista Pinto Júnior. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Não deixe o trânsito lhe transformar. Detran e Governo do RN. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br.